Pronto, então vamos começar aqui, né? Bom dia aí a todas e todos. Nós estamos dando início aqui a mais um seminário do nosso grupo de pesquisa, o OPL. Esse é o 23º seminário aqui no nosso grupo. E na manhã de hoje nós temos convidado aí o Caio Paziani Tomazella. Ele é engenheiro de produção mecânica pela USP, em São Paulo. Ele fez um mestrado em engenharia de produção pela ESC-USP, orientado pelo nosso querido amigo professor Marcelo Nagano. Ele é doutorando em ciência da computação e matemática computacional aplicada, também pela USP. Ele é orientado pela professora Maristela dos Santos, né? Então ele vai falar já dos nossos 23 seminários, já é o terceiro seminário aqui, que é sobre problemas de dimensionamento de lotes, né? Teve um professor Jesus, que está aí lá de Portugal aí nos escutando, o professor Willi da Federal do Mato Grosso do Sul, e agora o Caio. Então é um assunto que tem, embora não seja nossa especialidade, é um assunto que nós temos interesse, ou está intrinsecamente relacionado com problemas de programação da produção, de otimização inteira, né? Então, passo a palavra aí para o Caio, que ele pode fazer a sua explanação, pode ficar à vontade aí. E depois que ele apresentar, nós iremos abrir um espaço para perguntas e interações, tá bem? A palavra é sua, Caio. Muito obrigado pela disponibilidade. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui apresentando para vocês. E vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Eu vou apresentar aqui. Certo, está todo mundo vendo na minha tela? Sim, sim. Eu preparei esse seminário aqui, vai durar uma meia hora, uns 40 minutos, mas vocês também podem interromper, fazer perguntas no meio, não tem problema. Bom, mas como o Bruno me apresentou, meu nome é Caio e eu venho aqui com esse seminário chamado Problemas de Dimensionamento de Lotes com Produção e Compra de Matéria-Prima, uma abordagem por níveis de serviço. Bom, falando um pouco de mim, o Bruno já me apresentou, então eu sou de graduação em Engenharia de Produção pela USP de São Carlos, fiz engenharia, mestrado na engenharia, né, com o professor Nagano em scheduling, mais especificamente em problemas de Photoshop, e agora eu faço doutorado no ICMC, no Instituto de Computação, Matemática Computacional, e com a professora Maristela. E, no momento, eu não estou em São Carlos, eu estou aqui no Canadá, em Montreal, fazendo o doutorado sanduíche sob a supervisão do professor Rafiance, que é um dos meus co-orientadores, junto com o professor Douglas, lá de Edimburgo. E o tema do meu doutorado é em dimensionamento de lotes com compra de matéria-prima. Então, eu integro esses dois tipos de decisão na hora do planejamento. E o assunto desse seminário é baseado num artigo que a gente publicou esse ano, foi aceito esse ano, é um trabalho que a gente já vem fazendo desde o começo do doutorado. E esse artigo aqui, que está a referência, publicado na International Journal of Production Research. Então, tudo que eu falar aqui está como referência nesse artigo. Bom, o contexto desse trabalho é a integração de operações da cadeia de suprimentos. Isso é uma tendência na literatura que a gente vê nos últimos anos de resolver diferentes tipos de problema que a gente encontra na cadeia de suprimentos, porque existe um ganho tanto financeiro em abaixar todos os custos, que normalmente é a função objetiva que a gente quer minimizar, né, todos os custos envolvidos, mas também de operação. A gente consegue ter uma cadeia mais eficiente quando a gente toma as decisões tudo junto. E tem vários exemplos. Aqui eu estou trazendo de listar vários, mas aqui eu trouxe a produção e distribuição, que tem vários pesquisadores que estão estudando isso, que é um problema muito famoso, que é o PRP, o Production Routing Problem. Tem outro problema que é muito estudado por alguns pesquisadores aqui de Montreal, que é o tipo corte e produção, que é quando a gente tem um problema de corte, ou bidimensional, e a gente junta isso com decisões de produção. E o que eu estou estudando, que é o de produção e compra de matéria-prima. São duas coisas que são bem casadas, assim, em questão de aplicação em fábricas, que é a aplicação que a gente vê mais nesse caso. E por que a gente faz essa integração? Qual é a importância disso? Primeiro que a literatura trata desse assunto, nesses últimos anos vem falando, estima que entre 60% e 80% dos custos do processo produtivo vem da compra de matéria-prima. Então, a maior parte dos gastos é você comprar os componentes necessários para a produção daqueles produtos. E
Esse planejamento ajuda a gente a aproveitar os melhores preços que os fornecedores dão com matéria-prima. Quer dizer, a gente sabe quando que o fornecedor vai. Se a gente tem uma matéria-prima que é sazonal, a gente consegue casar nossa produção com esses preços mais baratos, para conseguir reduzir o custo total de produção. Aqui eu acabei não colocando na apresentação, mas tem um artigo muito bom da, da orientadora, a professora Maristela, que ela publicou em 2018 com outro aluno do doutorado dela, que ela fala sobre isso. Foi um dos artigos que eu mais referenciei nesse trabalho, que ele mostra a importância dessa integração. Também teve um outro artigo que eu apresentei nesse PPO de 2020 que eu falo sobre isso também. Eu comparo planejamento separado e planejamento integrado. Aí eu mostro as vantagens de fazer essa integração aproveitando os preços de compra. E também tem a questão dos níveis de estoque, né? Porque se a gente faz esse planejamento integrado, a gente consegue diminuir o nível de estoque de matéria-prima, que também é muito caro, porque a gente acaba tendo mais concorrência. E esse trabalho que eu fiz nesse artigo que eu vou apresentar hoje, ele foi inspirado no estudo de caso que a gente fez no doutorado com uma empresa de manufatura de São Carlos. Então foi um caso que foi trazido para a gente durante uma oficina do ICMC, e a gente teve esse problema que encaixava muito bem com o meu projeto de doutorado, então a gente aproveitou essa oportunidade para fazer esse trabalho. Então, o estudo de caso, eu fiz essa figura mais para a gente visualizar como funciona. A gente tem a fábrica, que ela tem uma capacidade de produção limitada, e essa fábrica produz um produto final, esse produto que eu falei de refrigeração. E esse produto ele tem uma estrutura, uma bill of materials, que a gente chama muito extensa. O produto final assim, tem centenas de componentes, em múltiplos níveis. Então é uma árvore assim, gigante, bem complicada de componentes para chegar nesse produto final. E esses produtos intermediários que a gente chama, eles têm dois tipos. Tem os produtos intermediários, né? Que eles são produzidos na fábrica junto com o produto final. Então são componentes que eles são usinados, que eles são montados dentro da fábrica. E tem agora os produtos que são comprados, que é o que a gente chama de matéria-prima. Eles não são nada processados na fábrica, são comprados diretamente de fornecedores externos. Que eles podem ser tanto locais, mas agora a maioria deles estão localizados nos países. A maioria deles na área. E o que isso significa? Que para fazer a compra deles, apesar de ter um custo menor, os tempos de entrega são muito grandes, questão de meses. Então a gente tem que fazer essas ordens com antecedência, a gente tem que fazer todo esse planejamento para comprar a quantidade certa para chegar no momento certo para a produção. Então isso traz essa importância da integração de compra com matéria-prima. E a terceira parte dessa nossa integração, que é o atendimento da demanda, a gente pôs atenção. Isso é uma parte que veio também no nosso estudo de caso, que a gente acabou dando um foco maior nesse trabalho, além da integração, que é o atendimento da demanda para diferentes clientes, e cada um tem sua demanda. Pode ser clientes locais, que pedem pouco, peças de reposição, ou clientes maiores, como fora, que tem ordens maiores, então tem uma importância maior. E para cada cliente também, dependendo da importância deles, tem uma penalidade de quando a demanda não é atendida. Então a gente tem que levar isso em consideração na nossa produção e nas decisões de qual cliente atender primeiro. Então o nosso objetivo nesse trabalho são propor modelos que vão integrar essas decisões, tanto de produção e de compra, com foco no atendimento de demanda, otimizando tanto o custo quanto o atendimento da demanda para esses múltiplos clientes. Então, para isso, a gente propôs 5 diferentes modelos, 5 abordagens diferentes. A primeira é a abordagem tradicional, que a gente vai tentar achar a solução de menor custo. A segunda, a gente vai tentar otimizar o atendimento da demanda de forma geral. Então, a gente vai ter um custo limitado, então a gente quer achar o melhor atendimento de demanda. E a terceira abordagem, que vai ter mais dois modelos diferentes, que é uma das questões mais interessantes que a gente viu nesse trabalho. Como a gente tem vários clientes diferentes, a gente quer otimizar a equidade de serviço. Então, a gente quer achar soluções que são eficientes economicamente e que atendam a demanda do jeito mais
igualitário para todos os clientes, para a gente sempre priorizar ou ignorar algum cliente nesse meio tempo. Para isso, a gente vai usar uma formulação baseada em níveis de serviço, e aí a gente vai analisar também como que esses níveis de serviço, todas as soluções vão se comportar, nesse caso, comparar uma com a outra, a questão do custo delas também. E a gente vai também fazer uma abordagem meio que de objetiva para isso, porque isso acaba, como eu estou falando aqui, a gente tem abordagem de custo e abordagem de nível de serviço. Então isso inevitavelmente leva para uma abordagem de objetivo. Bom, agora entrando mais em detalhe no nosso problema, eu acabei falando um pouco antes do contexto, assim, mas agora na questão da modelagem, a gente vai transformar tudo isso num nível para resolver. A questão da compra de matéria-prima. A gente tem aqui múltiplos fornecedores, como eu disse, são vários fornecedores que a gente tem contato, cada um oferece um preço, cada um tem o seu lead time de entrega. Então, como eu disse, tem alguns fornecedores que podem entregar em semanas, alguns fornecedores podem entregar em meses, e isso acaba afetando as decisões. Aqui a gente tem um ponto que é muito interessante também, que é a questão de desconto, que é uma prática muito comum nessa questão de compra e que também agora está sendo bastante estudada, que é, quanto mais a gente compra, menor é o custo unitário. Então, assim, dá um exemplo. Se a gente compra de 0 em 100 unidades, cada unidade tem um preço 5. Se a gente compra mais de 100 a 200, cada unidade tem um preço 4. De 200 para mais tem um preço 3. Então, isso acaba incentivando a gente a fazer compras maiores. Só que tem toda aquela questão de fazer uma compra muito grande, a gente vai ter muito estoque, pode ser que não usa tudo. Então tem todo esse balanço. Então deixa o programa bem mais rico e aplicável nessa questão aqui. E a gente também tem um custo fixo de ordem, que como o Bruno falou, vocês já viram algumas apresentações de dimensionamento de lotes aqui, a gente tem o custo de setup, o custo de preparo. Aqui não é diferente. Toda vez que a gente faz uma ordem, a gente coloca uma ordem, faz um pedido para o fornecedor, tem um custo fixo, né? O custo operacional deles, o custo que o fornecedor tem o custo de frete também, para evitar que as ordens sejam todas picadas. Então, vale a pena a gente fazer umas compras maiores. E na produção? Produção, como eu disse, a gente tem uma estrutura de produto que é extensa, que tem vários níveis. Então, a gente vai fazer uma modelagem do tipo de instrumento de lotes com múltiplos níveis de produção. Então, a gente tem um produto final que usa componentes, a gente produz esses componentes, que a demanda dos componentes é puxada pelo produto final, e por aí vai. E aqui também a gente tem o setup, né, que é o preparo de máquina, que é um custo fixo para a nossa produção. Então, toda vez que a gente for produzir uma ou 100 unidades, a gente vai ter que preparar a máquina, alocar a mão de obra, tem que ver se a mão de obra é suficiente, e mais. Então, tem esse custo fixo. E nesse caso, a gente está tomando umas decisões meio que é o que a gente chama de big bucket. Então, a gente não tem questão de sequenciamento. Então, o setup eles são independentes da sequência de produção. Então, a questão é o seguinte: naquele período que a gente está produzindo, tem aquele setup, a gente não está vendo a questão da ordenação. Então, o tempo e o custo vai ser, ele é independente da sequência, é sempre mesmo. Só a única questão é se produz ou não. A questão da demanda, como a gente está fazendo o atendimento de demanda, o principal ponto aqui, isso vem do nosso estudo de caso, ela é determinística. Então, a gente sabe qual é a demanda que a gente tem que atender. Isso vem de duas particularidades da empresa. Uma parte da demanda é make to order, quer dizer, a gente tem os nossos clientes, eles colocam uma ordem, eles falam, ó, naquele mês a gente quer tanto, no outro mês a gente quer tanto, no outro mês a gente vai comprar tanto. Então, a gente já sabe quando que a gente vai atender, quando que a gente vai ter que atender de demanda. Ou previsão de vendas, que isso é uma previsão que o setor de vendas da empresa faz, e aí a produção ela segue fielmente essa previsão, porque o time de vendas tem os dados históricos, tem os contatos com os clientes, tem os métodos estatísticos. Inclusive, o estudo de caso, ele começou como de previsão de vendas, aí depois a gente foi para a parte de planejamento. Então, assim, essa parte aqui, os dados que a gente tem de demanda são bem robustos, assim, nesse quesito, então a gente confia a gente pressupõe que a demanda é determinística. Ela é separada por clientes, então a gente tem os dados para diferentes tipos de clientes,
E se a gente não atender essa demanda, a gente carrega essa demanda não atendida para o período seguinte. A gente tem que atender, a gente não perde a venda, mas tem uma penalidade. Aí que entra a parte dos direitos de serviço. E outra questão que a gente teve que resolver durante esse projeto foi a questão do horizonte de planejamento. Porque assim, a gente tem dois tipos de decisão, né? Que é a produção e a compra. E elas são meio diferentes assim, em termos de planejamento, porque a compra ela é feita em termos mais a médio prazo, questão decisões mais estratégicas. Assim. Então a gente usou macro períodos para fazer essa compra. Então, questão, por exemplo, a gente pode fazer a compra em termos mensais, assim. Então, essas decisões em termos mensais. E a produção, ela é feita é uma decisão mais operacional. Então a gente não podia fazer essa decisão assim, no mesmo intervalo que a gente compra. Então a gente usou micro períodos. Então, nesse caso, a produção e o envio para os clientes foram feitos em micro períodos. Então, nesse caso, semanas ou dias. A gente pode dar esse exemplo com a fábrica. Então, a gente tem esses dois horizontes de planejamento que correm ao mesmo tempo. E as decisões são tomadas de forma integrada, mesmo com esses dois períodos. E as principais referências que eu usei para fazer essa modelagem são desses artigos aqui, o dimensionamento de lotes multiclínicos, do Keren Finale, esse artigo bem famoso nesse quesito aqui, tem várias formulações, essa aqui é a mais usada. Tem a questão de backlog com múltiplos clientes, que é quando a gente não consegue atender toda a demanda, a gente vai ter que carregando essa demanda para frente, com vários clientes, né, como nesse artigo do Chan. E a questão de descontos, né, da compra, que é nesse artigo aqui, que é o tipo de desconto que eu falei, então tem uma modelagem especial para esse desconto. Agora falando do dimensionamento de lotes aqui. Bom, o problema de dimensionamento de lotes, a gente tem essa demanda para atender, a demanda dada pelo parâmetro D. A gente tem os estoques, que são o I, e a gente tem a produção, a decisão de produção, que é o X. Então a gente tem que atender essa demanda ou com a estoque I, ou com a produção. Então, o que sobrar é carregado como estoque para o período seguinte. Então a gente tem essa rede aqui e tem essa equação simples, que é a equação de balanço de estoque. Eu gosto de falar que é o que entra igual que sai. Né? O estoque que vem, mas a produção é igual a demanda que sai, mais o estoque que vai para o período seguinte. Nesse caso, a gente está pressupondo que a gente consegue atender toda a demanda sem atraso, que não é o caso da maioria das fábricas, e também não é o caso do nosso estudo. Nesse caso, se a gente consegue atender toda a demanda sem atraso, não tem a questão de abordagem de serviço. Né? Mas quando a gente não consegue atender essa demanda, a gente tem que usar as variáveis de backlog, que é basicamente um estoque negativo, né? Que a gente carrega esse estoque negativo para o período seguinte. Então, se a gente não consegue atender a demanda, que, por exemplo, do período 1, se a gente não consegue atender, a gente coloca um backlog, que é um fluxo que vem do período seguinte, para fazer para conseguir completar esse fluxo com a demanda. Só que aí isso vai vir como uma demanda no período seguinte, que a gente tem que entender. Então, a equação de fluxo, ela fica assim, com esses dois termos. Aí a gente consegue modelar esses casos de dimensionamento de lotes quando a gente não consegue atender toda a demanda a tempo. Bom, tendo essas equações de dimensionamento de lotes, a gente passa para a modelagem do nosso problema principal. Aqui, a gente vai ter três tipos de restrições para o balanço de estoque dos nossos produtos. Primeiro, os produtos intermediários, que são aqueles componentes lá que vão alimentar a produção até chegar no produto final. Nesse caso, a equação é um balanço de estoque normal. A gente tem o estoque que vem do período anterior, mais o que a gente produz, que é dado pelo X. E a demanda não é uma demanda externa. A gente tem, nesse caso, a gente não considera os clientes que têm produtos intermediários. A demanda desses produtos intermediários é puxada da produção. Então, ao invés de a gente ter um parâmetro aqui, a gente tem a nossa produção dos outros produtos, e aqui a gente tem um termo que é um fator de multiplicador, né? Então, se a gente vai produzir uma unidade de produto final que usa, por exemplo, 5 unidades desse componente, se produzir 10 unidades no produto final, a gente vai ter uma demanda de 50 desse componente. E por aí vai, a gente consegue usar essa modelagem mais generalizada para todos
os produtos intermediários. Para os produtos finais, aqui é um pouco diferente. A gente tem a produção normal, uma leve X. Aqui a gente teria demanda dele, se fosse um programa de dimensionamento de lotes de estágio normal. Só que nesse caso, como a gente tem vários clientes, a gente usa essa variável W aqui, que é aquela formulação que eu citei daquele artigo do Chan de 2007. A gente tem essa variável W que ela indica o quanto esse produto que a gente vai enviar para tal cliente em tal período. Então, ao invés da demanda, a gente tem essa outra variável intermediária de decisão, que aí ela entra nessa última restrição aqui, que é o atendimento de demanda. Que aqui vem também a questão do backlog. Então, o que a gente vai mandar para o cliente, mais esse backlog aqui, que é o que vai faltar, se for vender, é igual a demanda, mais o backlog que a gente vem carregando. Então, a gente teve que destrinchar essa restrição dos produtos finais para usar essas restrições do atendimento de demanda aqui. Aí a gente consegue modelar esse atendimento para múltiplos clientes. E as outras variáveis da produção, as restrições da produção, aqui, preparo de máquina. Então, tem a produção, a gente ativa essa variável binária, o Y, que é a variável do nosso setup, né? E aqui é um termo de Big N, que a gente usa muito comum de ensino de OSS. E aqui a gente tem a capacidade produtiva, que é o que vai limitar a nossa produção, né? O que vai fazer, por causa dessa restrição, né? A fábrica tem uma capacidade restrita, tanto de tempo como de recurso, a gente não consegue atender toda a demanda. Então, o tempo que a gente gasta com o preparo de máquina, mais o tempo que a gente gasta com a produção, é limitado por uma capacidade. Essa é uma restrição genérica, a gente é por tempo, né? Tempo de preparo, tempo de produção, mas ela pode ser generalizada por recurso também, como mão de obra, ou outros recursos físicos que a gente pode ter, mas essa restrição que vai limitar a nossa produção. E a questão da compra. Como que a gente modela a compra? O fluxo de estoque de matéria-prima é igual ao fluxo de estoque de um produto diário. A gente tem a quantidade que a gente compra aqui. Aqui é um pouco mais complicado, porque o Q é a quantidade comprada, o F é o material, a matéria-prima. Ela funciona aqui também como produto também. Só que tem umas particularidades, por exemplo, tem vários fornecedores que a gente pode comprar. Que cada fornecedor, como eu disse, oferece um produto diferente. Tem o L aqui, que é a questão do nível de preço. Time aqui também, então a gente tem que tomar essa decisão de compra um pouco antes. A gente faz a compra em um período e a matéria-prima vai chegar em outro. E aqui a demanda também é uma demanda puxada, né, da produção. Então, cada produto vai consumir uma matéria-prima e vai ter que fornecer essa matéria-prima em estoque para produzir. E aqui a gente vê que a matéria-prima é comprada em teta, todo o fluxo de estoque é feito em teta, que é um macro período, e o T é um micro período. Então, cada macro período possui dentro dele um conjunto de micro períodos que aí essa restrição que liga, né? A produção puxando a demanda de matéria-prima. E aqui a gente usa essa restrição para modelar os descontos. O que essa restrição significa? O Z é uma variável binária, que ela vai ser 1 se a quantidade comprada cai dentro de uma faixa de desconto. Como eu disse lá no exemplo anterior. De 0 a 100 uma faixa, de 100 a 200 outra faixa, de 200 para cima é outra faixa. E esse parâmetro U aqui, ele que delimita as faixas. Então, se o Q ele cair dentro de um determinado intervalo, ele vai valer 1. Se não, vai valer 0. E aí, para cada produto, para cada fornecedor, para cada produto, para cada matéria-prima, desculpa, a compra só pode cair dentro de uma faixa de desconto. Pode ter um preço, assim. Então a gente soma todas as faixas para cada combinação aqui de matéria-prima, fornecedor de novo período, tem que ser menor ou igual à variável de ordem. A gente aproveita que a gente vai ter essa variável aqui do custo fixo de ordem e a gente consegue colocar esse somatório menor ou igual a essa variável do setup da compra aqui. A gente garante que a compra só vai ser feita em um nível de desconto. E aí, para cada nível de desconto, a função objetiva da compra lá, a gente vai ter um preço diferente. Você vai diminuir cada faixa maior. E outra coisa também é que para cada ordem que a gente compra com o fornecedor, a gente pode comprar vários
várias matérias-primas diferentes. Então, se o fornecedor oferece 3 materiais diferentes, se a gente comprar os 3 no mesmo período, a gente só paga uma vez a taxa de envio. Isso aqui a gente fez essa premissa da modelagem, das modelagens de compra de matéria-prima que tem da literatura. Agora, voltando para o atendimento de demanda. A gente tem todo aquele backlog lá que eu mostrei para que a gente consegue tornar o modelo factível, quando a gente não consegue atender todo mundo da tempo. Mas como que a gente garante que a gente vai atender a demanda? Tem 2 jeitos. O primeiro deles é o tradicional, né, na literatura de distribuição de lotes, que a gente pega aquele backlog, aquelas variáveis de backlog, a gente coloca na função objetivo, tem o estoque e penaliza. Então, se tiver um backlog, ele vai ter um custo, e esse custo tem que ser alto. Normalmente, a literatura, os autores usam de 10 a 50 vezes o custo de estoque daquele produto para que a gente não esteja, para que o atraso não seja uma opção. Então, sempre vai ser mais barato você produzir para atender a tempo, ou até estocar o produto para atender a demanda a tempo, do que você atrasar a atender depois. Então, nesse caso, o custo tem que ser alto. Então, tem problema. Isso é uma coisa que essa literatura está começando a trazer, que é essa penalidade, ela vai entrar na função objetivo do mesmo jeito que os custos de produção, os custos de compras entram. Só que esses demais custos, eles são tangíveis, a gente consegue calcular. Os tomadores de decisão conseguem saber qual é o custo de mão de obra, o custo de unidade de compra. Só que o custo de você não atender demanda, ele muitas vezes é intangível, você não consegue quantificar. De vez em quando você tem o caso de você tem que pagar uma multa para o cliente, tal, o cliente tem contrato. Mas tem vários casos que, por exemplo, você pode perder uma demanda no futuro, você tem perda de confiança com o cliente, você pode perder a fatia de mercado se você começa a atrasar muito. Então, nesse caso, tem alguns autores que estão fugindo de você colocar uma penalidade monetária no backlog, porque é difícil de estimar. E a literatura está indo para essa questão dos níveis de serviço, que são indicadores que vão entrar no modelo para garantir um atendimento mínimo da demanda. Então, aí o tomador de decisão que está usando o modelo, ele tem seus objetivos, seus indicadores para atender, então ele com essa restrição, assim, a gente não pode atrasar tanto por cento da demanda. Coloca uma restrição lá. Isso faz com que a gente consiga fugir dessas penalidades intangíveis, mas tem alguns problemas. Tem a questão da infactibilidade, né, que talvez se a gente colocar uma restrição muito alta, pode ser que a gente não consiga atender essa demanda com capacidade suficiente. Então a gente tem que saber mais ou menos quanto que a fábrica consegue produzir. E tem a questão da modelagem matemática, né, porque a questão do backlog é que o negócio o backlog já está embutido lá no modelo, é só colocar na função objetiva. Quando entra em nível de serviço, aí complica, porque tem mais variáveis, tem mais restrição, o modelo vai ficando mais complexo e tudo mais. Agora, dando uns exemplos de nível de serviço. Eu trouxe alguns, falei um pouco no slide anterior, mas, por exemplo, tem esses daqui que a gente usa muitas letras gregas aqui para falar de nível de serviço. Tem o alfa, que é a chance de a gente não conseguir atender a demanda de ter um backlog, né? Tem o beta, que é o que a gente vai usar nesse trabalho, que é a porcentagem da demanda que a gente atende sem atraso. Então, a gente tem a demanda naquele período, a gente não atrasou, a gente tem um nível de 100%. Se a gente atrasou tanto, esse nível vai cair. E tem esses outros níveis de serviço aqui, que são o delta e o gama, que aí vai comparando tanto o backlog que a gente vem carregando, como os backlogs que a gente poderia ter, por exemplo. Tem toda uma literatura sobre isso, não vou ficar falando muito disso aqui. O mais importante que eu vou trazer mais para frente, que a gente vai falar aqui. Mas aqui eu trouxe duas referências muito legais aqui. São de dois pesquisadores aqui da universidade, que eles fizeram um trabalho com aqui, o Mathieu Buzon e a Nard Sersti, que eles estudaram níveis de serviço, o Buzon para problemas determinísticos e a Sersti para problemas estocásticos. Então, se vocês tiverem interesse em níveis de serviço, recomendo muito esses dois artigos aqui. E uma coisa que eles trazem, que eu acabei trazendo também no meu trabalho, é a questão de agregação do nível de serviço. A gente está trabalhando aqui, por exemplo, de atendimento, com vários períodos, com diferentes produtos, com diferentes clientes. Então, esses níveis de serviços, eles podem ser calculados e modelados de forma global, para toda a demanda de uma vez, ou separado, para produto, para cliente e tudo mais. Então, tem esses diferentes tipos de modelagem que eu vou trazer aqui
do meu trabalho também. E aqui, agora a gente tem que diferenciar duas coisas. O backlog, que é a demanda que a gente não atendeu, a gente está carregando para atender nos próximos períodos, e o backorder, que é uma demanda agora específica para o período. Se a gente tem uma demanda de um período e a gente não atende ela, é o backorder, é o atraso. E quando a gente faz a modelagem de backlog, aquela que eu apresentei anteriormente, o backorder, ele não tá, a gente não consegue tirar ele diretamente daquela modelagem. Aqui eu trouxe um exemplo bem legal. A gente tem dois períodos aqui, a gente não tem nenhum estoque vindo, mas a gente tem demanda de 3 unidades em cada período. No primeiro período a gente produz 1, então vai faltar 2, a gente tem esse backlog aqui. E como a gente só tinha essa demanda de 3, o backorder também é 2. Então backlog é 2 e backorder é 2. Agora, no segundo período, o que acontece? A gente produz 4. Demanda de 3, vai faltar 1. A questão é, a modelagem não fala, a gente também não sabe para qual período esse 1 se refere. Pode se referir à demanda do período 1 ou à demanda do período 2. Aí você fala, Caio, mas demanda atrasada, o mesmo produto, não acaba não importando. Só que quando você vai ver o nível de serviço, a gente pode ter duas soluções diferentes aqui. E a questão do nível de serviço, ela vai mudar, porque se esse 1 ele se referir ao primeiro período, a gente está falando que a gente vai atender essa demanda de 3 inteira. Então quer dizer que aqui não vai ter backorder. Então a gente beta desse período aqui, 100%, mas a gente tem esse atraso. Então na questão da modelagem, para esse plano nosso, também uma premissa da empresa, a gente atende a demanda de uma regra FIFA, o first in, first out. O que isso quer dizer? A gente vai priorizar sempre o atraso. Então nesse caso, essa produção de 4 aqui, no período 2, a gente vai primeiro usar 2 unidades para atender o atraso, bem? Então, depois a gente vai atender 2 unidades de demanda. Então a gente vai saber que esse backlog aqui se refere ao segundo período. Então a gente tem um backorder de 1. Então a gente calcula o backorder usando essa equação simples aqui, que é mínimo do backlog ou a demanda. Então a gente vai usar essa nossa restrição e colocar no modelo para modelar o nível de serviço beta, que é a porcentagem, que é essa daqui. Nesse caso, a gente modelou 3 tipos de beta diferentes. Beta global, que é toda a demanda de todos os períodos, todos os clientes, todos os produtos. A gente tem um menos backorder sobre a demanda. Então aqui a gente soma toda a demanda, soma todo o backorder, tira a diferença aqui e subtrai de 1 para ver qual que é a taxa de beta global. Por cliente, a gente separa. Para cada cliente, a gente vai calcular um beta, somando entre todos os períodos, todos os produtos, e a gente pega o mínimo. Então, o nível de serviço dos clientes vai ser o pior atendimento, o pior caso. E para o cliente, produto é a mesma coisa, só que ao invés da gente desagregar, da gente separar para o cliente, a gente separa a demanda daquele produto daquele cliente vai ter o nível de serviço, vai ter um beta. Então, a gente vai calcular uma matriz bidimensional de beta e pegar o menor valor deles para ser o nosso beta de produto. E aí, modelando isso, parece simples, mas tem um problema. Como que a gente tira o beta daquele modelo de gerenciamento de lotes com as variáveis de backlog? Que é usando essa restrição de mínimo aqui, do backlog da variável com parâmetro de demanda. Só que a questão é, essa restrição é linear, tem que linearizar, então a gente usa essa modelagem. E aquele problema que eu falei, de você usar níveis de serviço, você tem que colocar um pouco de restrição, uma variável binária também, então isso complica muito o modelo. Tem uma coisa interessante que até falaram para mim na minha banca de qualificação, quando eu apresentei isso. E o Kurobi tem funções, tem uma restrição que você consegue usar o mínimo. Aí eu testei, só que a questão é que as funções, se parece, eu não sei, mas no Kurobi, essa restrição acaba sendo bem fraca, talvez seja por causa do QM. Então, eu testei as duas possibilidades e eu colocar todas essas restrições na mão aqui é muito mais eficiente do que usar a restrição de mínimo do Kurobi na hora de modelar. Então, aqui eu tenho esses 5 modelos, né, modelo de custo, que eu vou minimizar os custos totais, incluindo as finalidades, e os outros 4 modelos, eu vou colocar uma restrição de orçamento para todos os custos operacionais, quer dizer, todos os custos dentro do backlog, e eu vou colocar sob uma restrição, né, o custo máximo que eu poder gastar, e aí eu vou ter outro objetivo. O modelo 2 vai ser minimizar o backlog total, somar as variáveis de backlog, todas e minimizar elas. E aqui dos 3 eu vou maximizar aqueles 3 betas que eu mostrei para vocês: global, cliente e cliente produto. E nesses
Nesses casos aqui, o 4 e o 5 é interessante, que é um modelo maximinho, que a gente vai maximizar o pior caso. Nesse caso, quando a gente maximiza o pior caso, a gente automaticamente garante uma equidade de serviço. A gente vai ver isso no exemplo numérico, mas a gente está maximizando o pior caso, então todos os casos vão acabar ficando naquela faixa e a gente vai ter um serviço bem nivelado para todos os clientes ou clientes produtos. Bom, a experimentação. A gente usou 2 conjuntos de distância. O primeiro foi um conjunto menor para a gente conseguir analisar os resultados, que é baseado na literatura. Então a gente tem 48 distâncias nesses 2 níveis. A gente tem 3 produtos finais, e 4 produtos intermediários e 3 matéria-prima que a gente tem que comprar. Nesse caso a gente também tem 2 clientes. Aqui. E o outro que é baseado no nosso caso real, né? Eu peguei uma parte da Biomaterials do nosso produto final. Eu separei aqui, a gente tem 11 produtos, 26 matéria-prima. Para cada matéria-prima aqui tem um fornecedor diferente. Então, são instâncias maiores, com dados mais reais, a demanda também foi tirada da base de dados do nosso estudo de caso, que são instâncias para a gente meio que validar o nosso modelo. Ver que o nosso modelo funciona para um caso real. Aí eu codifiquei programei todos os modelos em Python, resolvi usando cluster lá do São Carlos com o Ruby 9.0. Nesse caso a gente não tinha o Ruby 10 ainda instalado, a gente tinha nem lançado ainda quando a gente fez a experimentação, a gente fez um pouco antes de lançar o Ruby 10 no final do ano passado. A gente deu 1 hora para cada modelo para resolver. Como a gente não tinha uma restrição de orçamento, o que a gente fez? Eu resolvi o modelo de custo mínimo, peguei o custo do operacional desse modelo e usei na decisão de orçamento. Mas são simples que todos os custos operacionais tem que ser menor ou igual esse valor dado. Beleza. Fui resolver os modelos. Consegui resolver a maioria dos modelos na otimalidade, e os que eu não consegui resolver na otimalidade teve um gap baixo o suficiente para a gente saber que as soluções são de boa qualidade. E aí aqui a gente tentou, a gente estudou vários métodos para melhorar a resolução, para fechar esses clientes, para achar mais soluções ótimas. Então, algumas tentativas aqui que foram interessantes, usar a formulação de fator de escalão, que é bem famosa para gerenciamento de lotes no estágio, acabou não dando muito certo por causa das particularidades do nosso problema. Tentei também uma fixa optimize, que é um método que eu trabalhei bastante no meu doutorado. Nesse caso, eu testei para 16 instâncias do conjunto 2, aquele conjunto de instâncias maiores lá, que não foram por qualidade, são as instâncias mais difíceis. E eu acabei tendo uma melhoria marginal, testei várias variações da fixa optimize. No final, melhorou muito pouco, então eu optei por deixar a solução do modelo mesmo. Esses resultados aqui estão todos no artigo. Então, se vocês quiserem ver contato mais detalhado, no artigo. E aqui, o que eu achei bem interessante nos modelos de nível de serviço é que, na maioria dos casos que o modelo foi resolvido na otimalidade, na verdade, em todos os casos que foi resolvido na otimalidade, a gente achou a solução ótima rápido, em questão de segundos, e o que demorava era provar a otimalidade, fechar o gap. O que acontece? Como a gente está maximizando um valor contínuo entre 0 e 1, o gap dual, o limitante dual desses modelos é muito fraco. Então demora para chegar. E aí eu fiz essa análise que eu poderia fazer um modelo que demorava meia hora para resolver, mas achava a solução ótima em 20 segundos. Dava outro o resto também hora que levou na otimalidade. E eu mostrei que nos casos em que não foi resolvido na otimalidade, nesse caso, a gente pode assumir que essa solução é uma tabela bem interessante. Chapou. Agora comparando o nível de serviço que a gente utilizou com o modelo tradicional. Eu peguei o modelo tradicional e, a posteriori, com todas as decisões tomadas, assim, o valor das variáveis conhecidas, eu consegui calcular os níveis de serviço, o backlog total, todos os betas eu consegui calcular. E aí o que a gente percebeu? Que se a gente minimizar o backlog, que é o modelo 2, que é brutamente somar o backlog e minimizar, a gente não vai conseguir muita melhoria. Em alguns casos a gente consegue diminuir o backlog, mas são modelos muito parecidos. A gente está minimizando em função do modelo tradicional. A gente minimiza o custo, que já tem os custos de backlog embutido, então as soluções são muito parecidas. Agora, quando a gente maximiza o beta, aí a gente, na maioria dos casos, a gente vai achar soluções melhores.
o que eu quero dizer solução melhor? Quando a gente maximiza o beta, qual é a restrição de custo operacional? Com o mesmo custo do modelo operacional, a gente consegue achar um beta melhor, um atendimento de demanda melhor, com um custo operacional igual, ou em alguns casos até menor do que o modelo tradicional. Então, esse resultado ficou bem interessante. A gente falou, peraí, se a gente está no nível de serviço, o modelo tradicional de minimizar custo acabou não sendo a melhor opção. Então, isso já mostra a importância desses modelos que a gente propôs aí, baseados no nível de serviço. E aqui é um exemplo que eu trouxe, que eu achei bem interessante também. É um exemplo de uma instância com três produtos, de como que os níveis de serviço eles se relacionam entre si. Então aqui eu peguei os três modelos do global, cliente, produto, e eu calculei todos os níveis de serviço. Então, porque a gente tem todas as variáveis de demanda, a gente consegue calcular a posteriori. Né? Então, aqui, indo modelo por modelo, quando a gente maximiza o nível de serviço global, nessa instância, a gente consegue atender 90% da demanda tempo. Isso é o máximo que a gente consegue atender, dadas as restrições de capacidade da fábrica. Aí aqui, se a gente calcular por cliente, nessa solução aqui de 90% a 200%, a gente vê que tem uma diferença. No cliente 1 a gente atende 86%, para o cliente 2, 94%. Quer dizer, se a gente calcular o nível de serviço por cliente, vai ser 86%. E aqui por produto a gente vê uma diferença grande. O produto 1 aqui, ele é totalmente ignorado. Se a gente otimizar o beta global, a gente não vai entender nada do produto 1 para o cliente 2. Nesse caso, o nível de serviço beta do cliente produto vai ser zero, que é o pior caso. Né? Apesar de a gente ter 100% em 4 dos 6 casos, o pior é zero. Aí, se a gente otimizar o nível de serviço por cliente, o que acontece? A gente acha um nível de serviço de 87,84% para os dois clientes. Então aqui a gente consegue ver que tem diferença de 86 para cada um, 87 para os dois. Então é um nível de serviço nivelado. A gente conseguiu atingir a equidade do cliente. Só que aqui caiu de 90%, o global cai de 90% para 87%. E o cliente produto acaba. Aqui a gente não atende 0%, mas acaba sendo 13%, porque ainda é pouco. Então, apesar de a gente ter equidade para o cliente produto não tem a mesma. Aí, quando no último modelo, quando a gente utiliza a equidade de todos os betas de cliente produto, a gente consegue um nível de serviço bem comparável entre todas as demandas, de 80,70%. Só que tem essa deterioração do serviço global aqui. Tipo, a gente vai cair de 80% para 80% e o global de 90% para 80%. Então a gente consegue mostrar aqui, se a gente fez uma análise mais detalhada no artigo inteiro, que é só um exemplo, né? Mas a gente consegue mostrar esse trade-off entre você otimizar os níveis de serviço que você otimiza. E como que isso se relaciona com o resto do programa? Porque a gente tem, eu estou aqui muito tempo falando de demanda, mas tem questão da produção, tem questão da produção da compra. A questão da produção, essa aqui eu achei mais interessante do que o backlog final. A demanda atendida entre todo, levando em consideração todo o horizonte de planejamento. O que isso quer dizer? Eu calculei, eu somei a demanda inteira e quanto que faltava de atender no final do último período, eu calculei a porcentagem. O que acontece aqui? Quando a gente otimiza o nível de serviço, a gente acaba tendo uma produção menor no geral. Porque a gente vai fazer uma produção mais focada em atender o nível de serviço, não em atender o backlog no geral. Então, nesse caso, a gente vai acabar preterindo, né, algumas demandas, nesse caso, tipo, 0% lá do beta global, lá daquilo que a gente não atendeu, que nada foi atendido. Então, a gente vai acabar tendo um atendimento de demanda, no geral, menor, mas a gente vai otimizar o beta. Então, tem essa diferença também. Isso é questão do próprio nível de serviço também. E tem a questão da gestão de orçamento também. Então, a gente tem uma produção meio limitada por causa dos custos, então a gente vai escolher produzir porque aumenta o nosso nível de serviço. Meia horinha. E a questão da compra? Essa questão da compra que eu achei super interessante também. O que acontece? Como eu disse anteriormente, o custo de compra de matéria-prima é grande parte do custo total. Então, a maior parte do ganho monetário que a gente faz com a integração, né, é diminuir os custos e aproveitando os descontos que os fornecedores oferecem. Então, quando a gente tem uma vantagem focada nos custos do primeiro modelo, que aconteceu, a gente tem que fazer muita compra no maior nível de desconto. Então, a gente vai comprar mais em massa, pegando os preços melhores e tudo mais, e aproveitando os descontos. Então, o que eu fiz? Eu calculei a quantidade comprada, gastado em compra, né, de matéria-prima, e peguei a porcentagem gasta em cada nível de desconto. Então, a gente consegue ver aqui nas abordagens
baseado em custo, a maior parte do custo, 90% do custo, 95%, são em produtos com matéria-prima com o melhor preço, maior desconto. E quando a gente passa para as abordagens de nível de serviço, começa a mudar. A gente faz compras não tão otimizadas, mas é porque a gente tem que atender aquela demanda. A gente tem que comprar matéria-prima em um momento que não seja tão propício assim, que os preços sejam maiores, para a gente garantir que a gente consiga atender aquela demanda e maximizar aquele custo de serviço. Então a gente começa a fazer compra em níveis de desconto que não são tão favoráveis, fazer compra mais picadas, assim, para atender aquela demanda. E aí, isso no modelo, nas instâncias do primeiro conjunto aqui, ficou bem evidente, e no segundo também a gente conseguiu validar isso para as instâncias maiores, tá? A gente conseguiu perceber isso. E aí, como eu tenho dois objetivos, né? Como eu falei, inevitavelmente a gente cai num modelo bioobjetivo. A gente tem o custo e a gente fez uma análise mais profunda nisso, usando o Epsilon restrito, que é basicamente a gente otimizar um objetivo enquanto a gente bota uma restrição para travar outro objetivo. Que é basicamente o que a literatura de dimensionamento de lotes faz com o nível de serviço. A gente tem muitos artigos de nível de serviço, inclusive aquele do Curzon lá, de nível de serviço, que ele trava o nível de serviço com por exemplo, o beta tem que ser maior que 90% e minimiza os custos. Isso é basicamente um Epsilon restrito. E a gente resolveu isso com o beta, né? Então, usando as abordagens de Epsilon restrito do Monte Guariano, que é uma referência brasileira muito boa desse tipo de biologia, dessa referência aqui, como que a gente fez essa abordagem do objetivo? Primeiro, eu calculei um ponto extremo, que era pegar a instância, tirar a restrição de custo de qualquer restrição de orçamento, só as restrições de capacidade, calcular o maior beta possível. Então, tendo aquela restrição de capacidade, só a restrição de capacidade, qual é o melhor beta que a gente pode atingir? Aí, travando esse beta no beta máximo, a gente minimiza o custo, e então a gente vai ter um ponto extremo, né? Ou com o mínimo custo, a gente atingir o maior beta possível, dado aquelas configurações de produção. E aí a gente calculou a gente resolveu vários modelos para vários betas diferentes, de zero até o beta máximo. A gente botava uma restrição de nível de serviço, né, restrito, né, e minimizava o custo. E a gente conseguiu ter gráficos bem interessantes. Por exemplo, aqui ó, é um gráfico de custo por nível de serviço. Então, é o nível beta, o global, né? Então aqui, esse ponto vermelho é a solução do modelo. Não é uma solução do objetivo, não é uma solução não é uma solução eficiente, ela está aqui. Só que assim, o que isso quer dizer? Com mais de 1.400, 140 mil de custo operacional, a gente consegue atingir um nível de serviço de 81 a 82%. Só que o nosso nível de serviço que a gente consegue atingir só com as questões de capacidade é 90%. Esse ponto azul. E para atingir esse nível de serviço, a gente tem um custo de cerca de 135 mil, coisa assim, que é menor do que o ponto vermelho. Então, o que isso quer dizer? A gente consegue atingir esse nível de serviço com um custo menor do que usando uma abordagem funcional. E aqui a gente vê que, reduzindo as restrições de nível de serviço, a gente consegue ter essa fronteira de que o tomador de decisão consegue saber, para atingir tal nível de serviço, quanto que a gente tem que gastar. Ou, se a gente tem um orçamento de tanto, qual que é o melhor nível de serviço que a gente consegue. Então, usando essa abordagem bioobjetiva, a gente consegue ter essa fronteira de Pareto, que a gente chama, né, de saber qual é o custo mínimo associado com tal nível de serviço. E eu fiz isso para os 3 níveis de serviço, para esse exemplo aqui, aí trazendo para o cliente produto, a gente consegue ter uma visão ainda melhor de como que essas abordagens de nível de serviço são melhores, né? Porque aqui, essa abordagem tradicional, um nível de serviço de 50% e com praticamente o mesmo custo a gente consegue ter um nível de 80%. É aquele mesmo exemplo do método populacional também. Então a gente consegue ver aqui, a gente consegue dar um salto muito grande. Quando a gente sai do nível de 78% para 80%, a gente tem que ter um gasto bem maior aqui. Então isso é interessante para o tomador de decisão também, para ele saber quanto você tem que gastar para atingir o nível de serviço. E a gente estou terminando aqui a apresentação, a gente fez algumas extensões de vendas perdidas. Nesse caso a gente não carrega o backlog, né,
dos períodos seguintes. Nesse caso, o modelo acaba ficando mais simples e os insights, as conclusões são as mesmas, né? Isso a gente fala lá no nosso artigo. Então, eu não trouxe nenhum resultado, mas porque as mesmas observações que eu fiz com o caso de backlog, com o caso de venda perdida é basicamente o mesmo. E eu fiz também aqui um beta ponderado. E nesse caso, quando a gente maximiza o pior caso, a gente acaba não levando a importância dos clientes em consideração. Em vez de cada cliente que fica preso, a gente trata todos os clientes como peso igual, todos os produtos como peso igual. E eu fiz uma experimentação também, acabou me entrando no artigo do Toque do Espaço também, que os casos acabaram não ficando meio fora do escopo, assim, do estudo, mas a gente conseguiu fazer um estudo bem legal, assim, com essa média ponderada dos níveis seguintes. Só que os resultados acabaram sendo muito parecidos com o beta máximo também. Então acabou que os resultados não foram tão interessantes para entrar no artigo. Mas pretendo entrar nesse método também, porque é interessante. Bom, concluindo, a gente propôs esses modelos para integrar as decisões de compra de material-prima, produção e entendimento do mundo. A gente conseguiu ver que esses modelos são alternativas muito viáveis para a utilização em aplicações, né? A gente conseguiu mostrar que a gente consegue atingir uma equidade de serviços sem deteriorar muito o nível de serviço geral. E a gente mostrou também com essa abordagem de objetiva que a gente consegue atingir níveis de serviço muito bons e custos até menores assim do que a gente teria com uma abordagem tradicional. Então, mostra também o valor desses modelos que a gente propôs. E para a pesquisa futura, a gente. Bom, não é uma pesquisa futura, que é a pesquisa que eu estou fazendo agora aqui no doutorado, que é tratar esse plano como uma demanda incerta, né? Porque nesse caso a gente trabalhou com demanda determinística e o plano fica muito mais interessante quando a gente tem demanda incerta, a gente tem que entrar em abordagem estocástica, então é uma coisa que eu estou trabalhando nesse último ano aí, pretendo trazer em próximas apresentações, em próximos artigos aí, no resto desse ano. Também explorar outros níveis de serviço, né? Nesse caso eu fiquei focado mais no beta, mas tem os outros níveis de serviço, principalmente o Delta e o Gamma, que são outros níveis de serviço que envolvem backlog também, que são bem legais, que é uma coisa que eu pretendo trabalhar também mais pra frente. Bom, esse é o final da apresentação, acabei me enrolando um pouco aqui, mas eu queria agradecer a todo mundo que participou desse trabalho, todo mundo do CMC, a professora Maristela, a orientadora, o Rato, o professor Material, que orientou também, por várias ideias para esse trabalho. E também, principalmente, a FAPESP, que está financiando por esse trabalho aqui, tanto na bolsa de doutorado, como na bolsa sanduíche do CMC. Eu queria agradecer também o Bruno e o Gustavo por terem me dado essa oportunidade de trabalhar, apresentar esse trabalho aqui. Bom, compartilhar esse trabalho também. E é isso. Acho que eu ouvi um pouco, mas é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu vou só finalizar aqui a gravação.